Casos e mortes por coronavírus no Brasil. 28 de junho. Segundo o consórcio de veículos de imprensa, atualização das 13 horas, coronavírus, G1. O Brasil tem 57.174 mortes por coronavírus confirmadas até às 13 horas deste domingo, 28. Aponta um levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. Antes da atualização das 13 horas, o consórcio divulgou um primeiro boletim, às 8 horas, segundo os dados disponibilizados naquele horário. Pela manhã, o Brasil contava 57.149 mortos e 1.319.274 casos confirmados. O consórcio divulgou no sábado, 27, às 20 horas, o 20º balanço, com os dados mais atualizados das secretarias estaduais naquele momento. Desde então, CDF, ES, Minas Gerais, GO, RO e RR divulgaram novos dados. No sábado, 27, às 20 horas, o balanço indicou 57.103 mortes. 994 em 24 horas, e 1.315.941 casos confirmados. Memorial, grávidas, indígenas, profissionais de saúde. Veja quem são as vítimas da Covid-19 no Brasil. Exclusivo G1, veja a taxa de ocupação nas UTIs. Número de testes e pacientes recuperados da Covid-19 nos estados. Os dados sobre casos e mortes de coronavírus no Brasil foram obtidos após uma parceria inédita entre G1, O Globo, Extra, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e o UOL, que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. O objetivo é que os brasileiros possam saber como está a evolução e o total de óbitos provocados pela Covid-19. Além dos números consolidados de casos testados e com resultado positivo para o novo coronavírus. A parceria entre os veículos de comunicação foi feita em resposta à decisão do governo Jair Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia da Covid-19. Personalidades do mundo político e jurídico, juntamente com entidades representativas de profissionais e da imprensa, elogiaram a iniciativa. Mudanças feitas pelo Ministério da Saúde na publicação de seu balanço da pandemia reduziram por alguns dias a quantidade e a qualidade dos dados. Primeiro, o horário de divulgação, que era às 17 horas na gestão do ministro Luiz Henrique Mandetta, até 17 de abril. Passou para as 19 horas e depois para as 22 horas. Isso dificultou ou inviabilizou a publicação dos dados em telejornais e veículos impressos. Acabou matéria no Jornal Nacional, disse o presidente Jair Bolsonaro, em tom de deboche, ao comentar a mudança. A segunda alteração foi de caráter qualitativo. O portal no qual o Ministério divulga o número de mortos e contaminados foi retirado do ar na noite de 4 de junho. Quando retornou, depois de mais de 19 horas, passou a apresentar apenas informações sobre os casos novos, ou seja, registrados no próprio dia. Desapareceram os números consolidados e o histórico da doença desde seu começo. Também foram eliminados do site os links para downloads de dados em formato de tabela, essenciais para análises de pesquisadores e jornalistas, e que alimentavam outras iniciativas de divulgação. Entre os itens que deixaram de ser publicados estão: curva de casos novos por data de notificação e por semana epidemiológica, casos acumulados por data de notificação e por semana epidemiológica, mortes por data de notificação e por semana epidemiológica, e óbitos acumulados por data de notificação e por semana epidemiológica. No dia 7 de junho, o governo anunciou que voltaria a informar seus balanços sobre a doença, mas mostrou números conflitantes, divulgados no intervalo de poucas horas.
Apenas no dia 9 de junho, o Ministério voltou a divulgar os dados completos, obedecendo à ordem do STF. Nesta sábado, 27, o órgão divulgou um novo balanço. Segundo a pasta, houve 1.109 novos óbitos e 38.693 novos casos, somando 57.070 mortes e 1.313.667 casos desde o começo da pandemia, números menores que os apurados pelo consórcio. Fonte do texto: g1.globo.com